Conheça a Rede Conecta. Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo imprescindível para os dias atuais. Junto à TV 247, você terá aulas gratuitas com professores como Lênio Streck, Joaquim de Carvalho, Guilherme Neri, Caiane de Oliveira e muitos outros. Visite o nosso site e apoie o nosso projeto através do Catarse ou por Pix. Olá, fala pessoal, boa noite a todas e todos. Eu sou Gisele Federici. Quem estava comigo no Boa Noite e migrou para cá, está me vendo cumprimentar novamente. Estou aqui com o professor Vanderlei Anchieta, que hoje vai dar uma aula sobre fake news. Já tem muitos comentários rolando aqui no chat, viu, professor? Que bom. O nome da aula é Ficção 101, ou 101, você vai me dizer aí. Os mundos pequenos e convincentes das fake news. Acho que você já podia começar explicando o que é ficção 101. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Gisele, boa noite a todos. Ficção 01 é nesse sentido mesmo de dar uma aula introdutória, né, bem simples, mas que a gente consiga entender por que ficção, né? Eu acho que isso que é... Por que é importante falar de ficção nesse momento, né? Uhum. Tá. Deixa eu trazer sua biografia aqui, né, para o pessoal te conhecer antes de começar a aula. O Vanderlei é professor e pesquisador de pós-doutorado do programa de pós-graduação em comunicação na UF, né, a Universidade Federal Fluminense, com bolsa FAPERJ, é doutor em comunicação pelo mesmo curso, desenvolve pesquisas sobre narratologia, ficção e dramaturgia, com foco nos personagens em suas interações com seus narradores. Diretor administrativo da Rede Conecta, que é a responsável pela elaboração, pela realização, produção desse curso aqui de combate à desinformação. Essa é a 7ª aula, a gente teve uma pequena pausa nas últimas 2 semanas, mas que já tivemos aulas incríveis aqui, maravilhosas. Na descrição desse vídeo tem uma playlist com as aulas anteriores, para quem não assistiu, e é um grande aprendizado teórico, e depois, mais para frente, terão mais aulas práticas. E o Kinan, que é um dos pesquisadores da Rede Conecta, vai estar aqui comigo também apoiando para te fazer perguntas, para te sabatinar depois, mas o nosso público também sempre traz muitas perguntas. Agradeço aqui o apoio do Zé Luiz e lembro todo mundo também que tem o apoio para a Rede Conecta, né? Porque a Rede Conecta, ela é todo o trabalho feito por ela vem de pesquisadores, alguns são bolsistas, alguns não têm bolsa, né, são voluntários, todos eles, e tem professores também, que aí são titulares nas universidades, diferentes universidades no Brasil, mas todos são voluntários, então a Rede Conecta precisa de apoio financeiro de vocês, e todo esse apoio que chegar vai para quem não tem bolsa, não vai para o professor da universidade, né, vai lá para o pesquisador que está suando para fazer sua pesquisa sem recursos e ajudando aqui a criar materiais de comunicação como esse, que a TV 247 é parceira em transmitir. Li Oliveira dizendo, oi, quero aula. Então vamos para a aula. Vanderlei, a palavra é sua. Tá ótimo. Obrigado, Gisele, pela introdução. Então eu vou retornar à pergunta que eu fiz. Por que ficção, né? Se nós estamos pensando hoje em fake news, né, na realidade, nas notícias falsas que estão circulando nos jornais, o que interessa a ficção, né? E aí eu digo para vocês, a ficção hoje rege a realidade. Somente isso. E vou dar um exemplo. Quando nós temos um presidente que vira e fala, o vírus é uma invenção, é uma mentira inventada pela China. Eu diria que 670 mil famílias, né, discordam bem gravemente disso.
Então, assim, a ficção ela tem um poder, que eu vou comentar ao longo aqui dessa aula, de, digamos assim, conquistar os nossos corações. Né? Por isso que a gente gosta tanto de livros, gosta tanto de filmes, gosta tanto de seriados e assim por diante. Acontece que a ficção também tem o poder de conquistar a realidade. Então, a ficção ela pode se tornar, digamos assim, entremeada na realidade. Né? E aí, quando isso acontece, que é o que a gente está vivendo hoje, a gente passa a ter um problema epistêmico grave. Né? Epistêmico, conhecimento, né? Verdade, enfim. E qual é esse problema epistêmico? Esse problema epistêmico é uma simples pergunta: quem é responsável pela verdade? Né? Porque se as coisas que estão no jornal são mentira, por exemplo, quem é responsável? Quem está falando a verdade? Né? E aí, enfim, para responder isso, eu vou começar de fato a aula, essa foi só o teaser, para ver se vocês gostam. Mas vamos lá. Tentar convencer vocês de que ficção e de que poética e de que dramaturgia importam. Tem uma professora inglesa que chama Marie-Laure Ryan. Essa professora, ela tem muitos textos de muitas coisas, enfim, mas ela tem uma teoria que ela chama de princípio de partida mínima. O que seria princípio de partida mínima? Princípio de partida mínima seria o seguinte: tudo que a gente lê, ou vê, ou escuta, enfim, que seja ficcional e que seja diferente daquilo que existe na vida real, precisa ser explicado. Então, por exemplo, quando a gente pega O Pequeno Príncipe, eu não sei se todo mundo conhece o livro, os filmes, etc. Mas se você não conhece, chega lá na primeira página e diz: ele era um menino que vivia sozinho num planeta com uma flor. Como assim um menino que vivia sozinho num planeta com uma flor? Né? Então você tem que explicar isso. No caso do Pequeno Príncipe, para quem conhece sabe, tem um desenho. Né? Você olha o desenho na página seguinte, está lá um planetinha com um garotinho e uma flor. Então aquilo já, pronto, aquilo já meio que ancora você. Quando você está lendo O Senhor dos Anéis, por exemplo, Hobbit. Como assim Hobbit? O que é Hobbit? Né? Então qualquer coisa que fuja daquilo que a gente conhece precisa ser explicado. E o quanto mais foge daquilo que a gente conhece, mais precisa explicar. Por isso que ficção, por exemplo, ficção científica, Neuromancer, que foi o livro que lançou a ideia de Matrix muito antes do filme, né, para falar de Matrix, ele precisa ficar se explicando. Ele precisa dizer: Matrix é isso. Porque se eu simplesmente falo Matrix, o que acontece com as pessoas que estão lendo esse livro? Elas não se interessam, porque aquilo não faz sentido. Então, lembre-se disso. Tudo que se afasta precisa de explicação. Tudo. Então, assim, Super-Homem voa. Por que ele voa? Porque ele é um alienígena. Porque no planeta dele, e assim por diante. Tem uma explicação. Né? Na ficção, você não pode chegar e falar como... Enfim, tem um personagem que eu sou apaixonado, que é o Chicó, né, do Auto da Compadecida. Tem a frase famosíssima que é: não sei, só sei que foi assim. Né? Isso não cola em ficção. Cola, enfim, faz sentido, é engraçado e tal, mas não cola em ficção nesse sentido que eu estou dizendo, você tem que explicar. Né? Mas cola em fake news. Né? As pessoas falam qualquer coisa de fake news e cola, simplesmente cola. Porque, como eu falei, nós vivemos uma crise epistêmica. Né? Nós não sabemos onde está a verdade, quem é o detentor da verdade, de onde a verdade vem. Então, assim, existem duas maneiras de abordar isso que eu estou falando com vocês. A primeira maneira, eu chamo de maneira por fora, que seria, por exemplo, cultura, sociologia, antropologia, enfim, cultura midiática. Quem se interessa por fora, por exemplo, cultura. Vou dar um exemplo. Na China, o vermelho significa sorte. Então, no ano novo, eles não vão de branco, eles vão de vermelho. É por isso que a gente vê sempre aquelas imagens deles de vermelho. Então, enfim, a cultura afeta a maneira com a qual... as coisas que a gente tem que explicar. Né? Num livro chinês, ninguém precisa explicar
por que as pessoas se vestem de vermelho no Ano Novo. Assim como no livro brasileiro, ninguém precisa explicar por que a gente se veste de branco e assim por diante. Enfim, quem se interessa por cultura, eu vou dizer para vocês, existe a cultura midiática, né? E, enfim, não é isso que eu estudo, mas a cultura midiática, ela tem várias abordagens que vão falar dessa autoridade epistêmica. Quem é a autoridade epistêmica? Ou seja, quem é o detentor da verdade, que é verdade, e assim por diante. Né? E isso, assim, muito brevemente, só para não deixar vazio, para não ficar uma coisa meio voando assim no ar, isso significa o seguinte: confiança. Autoridade epistêmica significa confiança. Né? Por que a Globo construiu a imagem de confiança? Existem muitos estudos sobre isso. Né? Por que hoje em dia o amigo do Zap Zap lá, né, tem a sua confiança? Bem, por um motivo simples, porque a gente geralmente confia em amigos. Né? Então, se é uma pessoa realmente próxima de você, e é uma pessoa que você não tem motivos para desconfiar do porquê ela estaria falando alguma coisa para você, você meio que naturalmente vai acreditar nela. Enfim, não é isso que eu vou falar hoje. Isso é só para dizer para vocês. Isso existe. Tá? Se vocês querem estudar sobre cultura, sobre sociologia, sobre autoridade epistêmica, por exemplo, vão na Compós, que é a maior instituição que agrega todas as pós-graduações do Brasil em comunicação. Tem lá um GT jornalismo. Procurem esse GT no site da Compós, compós.org.br, e vocês vão encontrar estudos maravilhosos que vão explicar para vocês tudo isso sobre autoridade epistêmica e tal, e coisa e tal. Enfim. Vanderlei, deixa eu fazer uma pequena interrupção, porque pode ser que você use esse termo mais vezes aqui na aula. A Annelise está pedindo para você explicar o que é epistêmico. Você falou por cima, né? Mas se você puder... Claro, sem problema. Episteme é conhecimento. E aí, a palavra episteme significa conhecimento. E aí, o que acontece é o seguinte: a autoridade epistêmica, ou seja, é quem diz o que é o conhecimento. Então, por exemplo, se a ciência é a autoridade epistêmica, a ciência vai dizer isso é verdade e aquilo é mentira. Hoje, como eu falei, nós vivemos numa crise de autoridade epistêmica. Então, assim, quem diz o que é verdade? Quem diz o que é mentira? Nesse sentido, conhecimento hoje em dia, eu vou dar um spoiler do que eu vou falar daqui a pouco, ele está pervertido. Ele está pervertido no sentido de que a gente não sabe em quem confiar. A gente não sabe em quem confiar. E a gente não sabe em quem confiar porque a ficção vai regendo a realidade. Mas vamos lá. Espero ter explicado. Vamos lá. Enfim. Então a gente pode abordar por fora, que seria pela cultura, e eu recomendo, vão no site da Compós, tem muita coisa boa, quem quiser estudar como jornalista, como a Globo construiu essa imagem de confiança e assim por diante, enfim. E a gente pode estudar por dentro. Por dentro significa a lógica do texto, a lógica do signo. Aí, signo é conceito. Né? Aí as pessoas ficam assim, pô, episteme é uma palavra difícil, mas signo é fácil. Mais ou menos. Porque, por exemplo, tudo é signo. O que eu falo é signo, como eu me visto é signo, como eu ilumino é signo, o que eu estou vestindo é signo. E, por exemplo, se eu bato palmas, é signo. Inclusive, se você bate palmas normal, é um signo. E se você bate palmas, é outro signo, que é codificado de uma outra maneira, que é a ironia. Né? Quando a gente bate palma devagar, a gente está querendo dizer ridículo. Né? Então, quase toda a comunicação é um signo, enfim. E esses signos são estudados pela semiótica. Semiótica é estudo do signo. Então, signo é tudo que se comunica, semiótica é estudo do signo. É mais ou menos isso que eu vou falar para vocês, só que sem essa complicação toda. Eu só estou apresentando porque é a nossa obrigação como acadêmica apresentar, digamos assim, de onde que as coisas vêm. Né? Então, vamos lá. O que eu, pessoalmente, estudo? Poética. O que é poética? Poética é o estudo de narrativa, basicamente. E aí, existe uma coisa interessante, e até o Reinaldo, que é o coordenador, que é o diretor da Rede Conecta, já me pediu algumas vezes, eu, enfim, confesso que, vergonhosamente, que eu estou enrolando, para escrever para o 247 dizendo por que a palavra narrativa não pode ser tão à solta, assim, como ela
Mas todas as pessoas falam, é narrativa, isso aqui é narrativa, não sei o quê, enfim. Por quê? Tecnicamente falando, narrativa significa poema dramático. A etimologia significa a origem da palavra. A etimologia da palavra narrativa vem de poema dramático. Poema, verso. Né? Porque, enfim, quase todas as grandes obras gregas... Porque quem fundou a poética? Aristóteles, que era um filósofo grego. Na época de Aristóteles, quase todas as obras eram feitas em poemas. A Ilíada, que conta a história de Troia, enfim, poema. E assim por diante. Então, ele foi estudar os poemas dramáticos. Poema, verso. É aquele que é versificado. Dramático. Aí começa a ficar interessante. Dramático, hoje a gente usa como gênero. Gênero, comédia, gênero, drama. Mas para Aristóteles, dramático é um modo. E esse modo significa imitação das ações. Nossa, é muito complicado, né? Não, calma. Quem imita as ações? Os personagens. Então, assim, eu vou dizer para vocês uma coisa. James Bond nunca bebeu martini. Não bebe, nem nunca bebeu. Só, não, peraí, como assim? Eu vejo o filme, ele bebe martini lá o tempo todo. Não, ele não bebe. Primeiro, porque James Bond não existe. Ele é um personagem, ele é uma criação. Então, se ele não existe, obviamente ele não pode beber martinis. Segundo, aí você fala, não, peraí, tá. James Bond não existe, mas o ator está lá filmando e ele vai beber o martini. Não, o ator não vai beber martini porque um filme se faz em muitas e muitas tomadas, e se o ator fosse beber martini em 20 tomadas, ele ficaria embriagado e não poderia trabalhar. Então, assim, aquilo ali é suco, gente. Então, sempre que vocês verem um ator bebendo alguma coisa colorida, é um suco. E se for vodka, qualquer coisa assim, é água, qualquer coisa do tipo. Existem coisas que ele joga para ficar espumando e tal, nada alcoólico, enfim. Então, assim, o ato de... Tudo isso parece, nossa, esse cara tá falando aqui, não tô entendendo nada, achei que ia falar de Bolsonaro. O ato de beber do James Bond, que eu disse, não existe, também é quase a mesma coisa de eu dizer para vocês, o ato de comer pão com leite condensado não existe. Por quê? Porque o ato de comer pão com leite condensado, que Bolsonaro faz, não é necessariamente aquilo que ele faz na vida real dele. É aquilo que o personagem Bolsonaro faz. Então entenda, mesmo que de fato ele tenha comido pão com leite condensado, aquilo não é a vida dele. Aquilo é a vida do personagem dele. E todo personagem não existe. Simples assim. Todo personagem é ficcional. Então, basicamente, para resumir tudo isso que eu estou dizendo, ficção é mentira, ficção é armação, ficção é fake. Espera aí. Ficção, então, somente, o tempo todo? Vamos lá. Qual é a diferença entre ficção e fake news? A primeira diferença é muito simples. Eu estou lendo esse livro aqui, A Redoma de Vidro. Eu sou péssimo de botar na cama, mas enfim, da Silvia Plath. É um livro muito bom, recomendo. Se vocês abrirem qualquer livro que tiver na casa de vocês e olharem a ficha catalográfica, para cá, vai estar escrito romance. Aqui é a mesma coisa, ficção científica e assim por diante. Qual é a diferença básica, então, entre ficção e fake news? A ficção se identifica. Ponto. Aí vocês podem pensar assim, peraí, eu estou há 10 minutos aqui, sei lá quantos minutos, e você fala isso tudo para chegar à conclusão de que a ficção se identifica, isso não é meio óbvio? Parece óbvio, mas não é. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu escutei de um grande professor lá no curso, que é o Fernando Rezende, que estuda narrativas de conflito, narrativa de zona de guerra e tal, que ele diz assim, narrativa é historinha e também não é. E o que ele quer dizer com isso é que o que eu estou falando para vocês, a narrativa ela pode chegar a reger a realidade. Então, assim, a narrativa tanto é
o livro, quanto a narrativa pode ser aquilo que dá e sustenta golpes de Estado. Né? Simples assim. Você dá e sustenta golpes de Estado a partir de histórias. Então, ele é uma historinha, e também não é. E aí você fala assim, mas como assim dá e sustenta golpes de Estado? Existe toda uma narrativa que diz que não foi golpe, foi revolução gloriosa. Existe toda uma narrativa que diz que não torturavam, ou torturavam só quem merecia, coisa do tipo. Existe toda uma narrativa, sou subversivo, né? Enfim, existe toda uma narrativa do perigo vermelho, né? Precisava salvar o país, né? E assim por diante. E, enfim, essas coisas são verdade, não são verdade? Não sei. Eu sei de uma coisa, elas são narrativas, porque elas são organizadas de modo narrativo. E aí, enfim, voltando para o que eu estava dizendo, existem limites que deveriam ser respeitados. Existe um livro, infelizmente a minha cópia está emprestada, se não mostrarei para vocês, que chama A Sangue Frio, do Truman Capote, que é um jornalista. Ele criou, inclusive, enfim, um novo ramo do jornalismo com isso, etc. É muito bom. Nesse livro, vem escrito na primeira página, na página lá do comecinho, vem escrito na ficha catalográfica, relato real de múltiplo homicídio na cidade de Holcomb, alguma coisa assim. E nesse livro ele narrando mesmo. Assim, eu ia até ler um pedaço para vocês, mas, enfim, é super poético e tal. E é um livro que você fica aprisionado mesmo emocionalmente. Assim, é um livro emocional, você lê e fica... É um livro de ficção. Só que não é. Absolutamente tudo que ele diz aconteceu. Tudo. Nos mínimos detalhes. Assim. Quem conhece a história sabe. Ele pesquisou por muitos anos. Ele teve contato. Até existe a história que está no filme Capote, que é o filme sobre a vida dele, de que ele se apaixonou por um dos assassinos. Né? Enfim, isso também não sei se é verdade ou não. Mas quando você lê o livro e você percebe que tudo aquilo que ele está dizendo é verdade, aquilo assusta. Né? Enfim, como definir esses limites? Como definir os limites entre o que é fato e o que é ficção? Primeira coisa, obviamente, se identificar. Né? O livro precisa se identificar. Tem até exemplo do século XIX, de um livro chamado Marbot, que esqueci o nome do autor, enfim. Ele escreveu o livro, uma biografia, o livro vendeu que nem água, ele tinha escrito uma biografia do Mozart antes, o livro fez maior sucesso, depois ele escreveu sobre esse cara Marbot, que era um bom vivant, que conhecia todo mundo, que não sei o quê. O livro vendeu que nem água, foi um grande sucesso, e o que aconteceu foi descobriram que era tudo mentira. Né? E aí, quando descobriram que era tudo mentira, alguns anos depois, porque foram pesquisar quem é esse homem, né? Meu Deus, que homem extraordinário, não encontraram o registro dele. Né? Esse autor foi desacreditado, o livro foi expurgado, foi esquecido, e virou uma anedota da história, assim, né? Porque é isso. Né? A gente não pode falar, ou não deveria poder falar uma mentira ou uma ficção sem identificar. Isso é uma ficção. Isso é um romance, isso é um drama, isso é uma ficção científica, isso é uma comédia, e assim por diante. Eu vou falar muito, muito brevemente, assim, muito light, eu espero que vocês, enfim, não fiquem tristes com isso, mas de filosofia, muito rápido. E já aviso para vocês, eu não sou filósofo, as pessoas costumam fugir da disciplina de narrativa porque elas acham que é muito filosófica, mas eu digo para vocês, eu me doutorei em narrativa e não sou filósofo, não entendo filosofia, então é possível chegar lá sem saber filosofia, mas uma noção a gente tem que ter. Então, assim, existe uma noção de filosofia que é a verdade com V maiúsculo, ou seja, a verdade. O que é a verdade? Assim, a verdade da vida, o que é a coisa, o que é a verdade, o que é Deus, o que é o universo, o que é, enfim. A noção de verdade e verdade para a filosofia é o ser. E, nossa, muito complexo. Calma, gente. O ser é. É simplesmente isso. Parece complexo, mas vou dar um exemplo. Um pedaço de madeira é. Uma toalha é. Aí vocês falam assim, nossa, o que isso tem a ver? Verdade, em filosofia, verdade com V maiúsculo, a grande verdade. O ser.
o que é. Ele não se opõe à mentira. Na filosofia, a verdade se opõe à virtualidade. O virtual é aquilo que pode vir a ser, que pode ser. Então, a gente tem verdade de um lado e mentira do outro, e virtualidade do outro. A verdade é o que é. A virtualidade é o que pode vir a ser. A verdade significa, eu dei um exemplo, pedaço de madeira. Por que eu dei esse exemplo? Porque a virtualidade é cavalinho de pau. Uma criança pega um pedaço de madeira e, para ela, aquilo é um cavalinho de pau. Então, assim, ser um cavalinho de pau é mentira? Para a gente é, para a criança não. Né? Então, existem níveis de verdade, digamos assim. Não vou entrar nisso, é muito complexo, enfim, mas existem níveis de verdade. Então, assim, para a criança, aquilo realmente é um cavalinho de pau. Né? Para a gente, é um pedaço de madeira. Dando exemplo de criança de novo, toalha. Por que eu falei toalha? Então, verdade, o ser é. A toalha é uma toalha. Mas a criança põe a toalha por cima da cabeça, sei lá, e para ela está numa nave espacial. Pronto. Né? Porque pode vir a ser. E pode vir a ser aonde? Na imaginação. Então a gente imagina uma coisa e essa coisa pode vir a ser. Enfim, por que eu estou falando isso tudo? Tem um outro pesquisador, que é um pesquisador francês, que se chama Jean-Marie Schaffer. Esse cara, ele tem um livro que chama Por que Ficção? E nesse livro ele tem uns conceitos super difíceis franceses, né? Enfim, quem sabe que os franceses gostam de facilitar as coisas, só que não. Mas enfim, e ele fala de dois termos e, enfim, são nomes difíceis que ninguém precisa decorar, mas é só para entender essa coisa da virtualidade, do ser, da verdade, que é o seguinte. Ele chama de ontogênese, que ele quer dizer o seguinte: o que é ontogênese, palavrão? Ontogênese é a capacidade que a gente tem de inventar coisas. Então, a gente tem essa capacidade inata. Desde criança, a gente inventa coisas, né? A gente transforma pedaços de madeira em cavalinho de pau, toalha, nave espacial e assim por diante. E ele diz que isso é uma fase primária. Isso é uma fase quando a gente está começando a entender o que é verdade e o que não é. Né? A gente está começando a entender o que é verdade, a gente confunde, porque a gente é criança. Aí ele fala, só que nós evoluímos. Bem, coitado, ele achava que nós tínhamos evoluído. Mas, enfim. E ele tem um outro conceito que ele diz, que ele chama de filogênese. Ninguém precisa declarar esse palavrão. Enfim, mas ele chama filogênese, interessantemente, de conquista cultural da humanidade. Porque ele diz que a filogênese é um acordo. Esse acordo é, eu vou te enganar, você sabe que você está sendo enganado, mas é para te divertir, é para te fazer pensar. Ficção. A gente vai ao cinema, você sabe que é mentira, mas você não vai lá, ninguém está te enganando dizendo que é verdade. Né? E assim por diante. Enfim. E aí ele chama de conquista cultural da humanidade, por quê? Porque ele fala que isso, ele chama de realidade fictícia, pública, compartilhada. Realidade fictícia, pública, compartilhada. Todo mundo sabe que bruxa não existe. Bem, espero. Mas todo mundo sabe que bruxa existe na ficção. Né? Então é isso. Isso é uma realidade fictícia, pública, compartilhada. É um acordo. A gente sabe que é mentira. Mas mesmo assim a gente usa. Porque todo mundo está de acordo que aquilo serve para, sei lá, contar histórias. Que aquilo serve para divertir, que aquilo, enfim, e assim por diante. Então, de novo, toda ficção, toda, é mentira. Toda ficção é compartilhada. Toda ficção quer te manipular. Mas isso não importa. Porque a ficção não concerne aos fatos. A ficção não concerne ao ser, que eu falei, a verdade, o mundo concreto. A ficção concerne a virtualidade, ao pode vir a ser. A ficção se concerne com a imaginação. Né? Tá, até aí não estou entendendo nada. Vamos lá. O que são as fake news? As fake news são... O que eu falei que é a ficção? A ficção é uma mentira. A fake news também é uma mentira. Eu falei que a ficção
quer te manipular. A fake news também quer te manipular. Mas eu falei um terceiro detalhe que é baseado na ideia do Schaffer. A ficção é compartilhada. Ela diz para você, romance. A fake news, não. E aí, você pode pensar assim, peraí, professor, você tá maluco. Como assim não é compartilhada? Né? O Bolsonaro, os filhos dele, tem milhões de compartilhamentos, tem milhões de impulsionamentos de não sei o quê. Não é compartilhado nesse sentido. É compartilhado no sentido desse acordo, compartilhar a realidade. Eu dizer para você, isso que eu vou te contar agora é um caos. Né? Quando eu falo, isso que eu vou te contar agora é um caos, pronto, eu posso falar o que eu quiser. Porque você já sabe que eu estou mentindo para você. Acabou. Essa é a pequena diferença entre ficção e fake news. E aí, eu digo o seguinte, nós vivemos hoje, não só numa crise de autoridade epistêmica, nós vivemos hoje numa perversão do conceito de ficção. Porque, de novo, o conceito de ficção significa que existe um acordo em que as pessoas sabem que estão sendo enganadas e estão sendo enganadas porque querem. E por que a fake news é uma perversão do conceito de ficção? Porque na fake news, você está sendo enganado, você está sendo manipulado, e assim por diante. E a fake news usa das mesmas técnicas da narrativa, as mesmas técnicas. Tudo igual. Tudo. Mas ele não te diz. Ele não te diz que está te enganando. E aí, assim, vamos lá. Né? O que significa isso tudo? Bem, significa que eu preciso beber água um segundo. Mas vamos lá. O que significa isso tudo? O que significa perversão? Por que eu chamo de perversão? Como eu falei, porque usa das mesmas táticas. E o que significa usar das mesmas táticas? Primeiro, toda narrativa ficção ou narrativa fake news é organizada por uma inteligência global, conhecida como autor. Toda fake news tem um autor. Segundo, essa inteligência global tem uma estratégia textual, que é um conceito do Humberto Eco, enfim. Não vou entrar em detalhes, mas é isso. Tem uma estratégia. Essa estratégia tem uma intenção. E essa estratégia, ela constrói o que, na teoria, a gente chama de mundo pequeno. O que dá título à aula. Por que mundo pequeno? Porque só conta o que interessa. Por que a ficção é um mundo pequeno? Porque ela só te conta aquilo que interessa a ela. Ela só te conta aquilo que interessa para servir aos propósitos dela. Por que a fake news é um mundo pequeno? Porque ela só te conta as coisas que funcionam para ela. Então, isso, em teoria de narrativa, a gente chama de filtro aspectual. Nossa, que coisa difícil. Não sei. Filtro aspectual é igual a ponto de vista. O exemplo mais canônico, assim, mais fácil que eu acho para explicar o que é isso é Dom Casmurro. Porque Dom Casmurro, assim, quase todo mundo já leu. Quem não leu diz que leu. E quem não leu nem diz que leu, pelo menos já viu o resumo, já viu um seriado. Enfim, é difícil dar spoiler de Dom Casmurro. Mas, enfim, por que quem leu e quem não leu, quem conhece, quem tem noções, por que Dom Casmurro tem um narrador que a gente chama de narrador não confiável? Né? Se fosse numa aula, eu daria tempo para os alunos ficarem pensando e me responderem, como a gente não é normal, mas enfim. Por quê? Né? Por que isso acontece? Qual é a grande coisa? Né? Quando a gente estava no segundo grau, o professor falou, vamos ler Dom Casmurro. Ah, meu Deus, não sei aquela coisa, né? Pois é. Aí todo mundo lê, ou não lê, enfim, e quem lê, meu Deus, não acredito. Né? Por quê? Por que acontece? E isso geralmente é engraçado, porque isso geralmente acontece muito tempo depois. Você lê o livro, nossa, que livro chato. Aí quando você fica lá, livro chato, aí o professor vai te explicar o livro. Quando ele te explica o livro, você fala, meu Deus, como assim? Por que, meu Deus, como assim? Porque você fica 300 páginas vendo uma versão, uma voz. Por isso é filtro aspectual. Por isso é só o que interessa a ele.
Quem é o narrador de Dom Casmurro? Bentinho. Bentinho quer fazer o que com a gente? Ele quer provar para a gente que Capitu traiu ele. E o que ele faz por 300 páginas? Ele fala, ela me traiu assim, me traiu assado, me traiu de manhã, me traiu de tarde, me traiu de noite, me traiu com meu melhor amigo, ela fez assim, ele dá todos os detalhes da traição, os olhos de ressaca, não sei o que, blá, 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 blá. E percebam uma coisa, só tem uma voz. Ele não, e é aí que a gente, nossa, meu Deus do céu, porque é isso, você lê 300, e ele te convence, a gente é convencido, a gente termina o livro, quase todo mundo, traiu, claro que traiu, óbvio. Olha aqui, o cara dá 500 mil provas, né? Mas por que essas provas não valem de nada? Por que o processo do Moro foi anulado? Porque é parcial. E o que significa parcial? Significa que há interesse. Significa que você, ao criar aquela história, ao criar aquele fake news, você tem um objetivo. E você não compartilhou esse objetivo com as pessoas. Na ficção, isso é obviamente permitido. Né? A ficção não precisa chegar na primeira página e falar, gente, essa história aqui é para enganar vocês, tá? Para dizer que ela traiu, mas não sei se traiu, mas enfim, mas vamos ler o livro e tal. Óbvio que não. Na vida real, obviamente, é diferente. Né? Você, sendo um juiz, você precisa ser imparcial, enfim. Na ficção, esse é o grande tchan da ficção. Né? E esse tchan, digamos assim, da ficção, tem um outro conceito que chama alinhamento. O que significa alinhamento? Alinhamento em teoria, né, a teoria do alinhamento diz que é o seguinte, a gente passa a compartilhar da visão do personagem. Por quê? Porque o personagem começa a ser interessante para a gente por algum motivo. Né? Por que Dom Casmurro é interessante para a gente? Dom Casmurro é interessante para a gente porque ele é muito incisivo, porque ele é muito detalhista. Né? Ele vai dando muitos detalhes, ele vai contando aquilo de uma forma... Ele é muito retórico, ele tem muito poder de convencimento. E aí a gente passa a não necessariamente acreditar no que ele está dizendo, mas pelo menos assim, a gente se alinha com ele. E como é que funciona isso? Essa coisa de alinhamento. Duas coisas. Coligação espaço-temporal e acesso subjetivo. Vamos lá. O que é coligação espaço-temporal? Pensa num filme. O personagem principal é aquele que geralmente o filme segue. A gente fica atrás do personagem principal quase que o tempo todo. Isso é coligação espaço-temporal. É literalmente isso. Por a gente estar tanto tempo próximo do personagem principal e ele aparecer muito mais do que os outros, a gente acaba ficando mais próximo dele. Isso é natural. E aí, isso se chama coligação espaço-temporal. Isso gera alinhamento. A gente vai começar a simpatizar com o personagem. E existe uma segunda coisa, que é o acesso subjetivo. Acesso subjetivo significa o que o personagem pensa. Então, veja só, quando a gente conhece o que a pessoa pensa, a gente normalmente tende a acreditar nela. Então, assim, se Dom Casmurro é um livro de 300 páginas em que a gente tem a coligação espaço-temporal só com Bentinho, ponto. É isso. Ele vai ficar o tempo todo ocupando espaço. Segundo, a gente tem acesso ao que ele pensa. Quando a gente tem acesso ao que ele pensa, a gente, talvez seja verdade. E aí eu vou responder para vocês. É verdade. Capitu traiu Bentinho, na cabeça de Bentinho. Então, não é mentira para ele. Mas isso não quer dizer, como eu falei, existem níveis de verdade. Isso não quer dizer que seja verdade absoluta. Né? E assim por diante. Então, enfim, trazendo isso para o nosso momento atual, como que a gente forma coligação espaço-temporal com Bolsonaro, por exemplo? Seguindo. Então, por isso que é importante apagar Bolsonaro, literalmente. Assim, quanto mais a gente fala dele, e quanto mais a gente segue ele ou dá retweet nas coisas dele, mais a gente está coligado espaço-temporalmente com ele. Mais a gente está próximo dele. E mais a gente dá voz a ele. Segunda coisa que, enfim, né, dá o acesso subjetivo, segunda coisa que dá a força do alinhamento, o acesso subjetivo. Então, o Bolsonaro é aquele cara que se mostra por dentro. Ele fala sem papas na língua, né? Ou ele diz que fala. Né? Essas são coisas que fazem a gente tender a concordar com ele.
Então, assim, será que 50%, 50 e poucos por cento, né, que foi a eleição dele, do país realmente acreditam no que ele diz? Não sei. Eu acho que não. Mas 50% das pessoas se alinharam a ele. E se elas se alinharam a ele basicamente porque elas estavam seguindo ele e porque ele estava se mostrando naturalmente. Mas, de novo, a gente sabe que não é naturalmente. E por que não é naturalmente? Né? E eu já olho meu tempo e vejo que eu tenho que correr aqui. Por que não é naturalmente? Porque é o seguinte, como eu falei, aquilo que Bolsonaro apresenta pra gente, comer pão com leite condensado, sei lá, aquelas coisas assim, aquela coisa do homem simples, que ele diz que ele é um personagem. Posso dizer garantidamente para vocês, é um personagem midiático. Mesmo que ele faça isso na vida real, isso não importa, porque ele está fazendo isso para a câmera. Entendam isso. Existe uma diferença entre você comer pão com leite condensado na sua casa e você comer pão com leite condensado na sua casa para a câmera. Né? Enfim. Quais são as 3 coisas que fizeram ele ter tanto sucesso, que geraram esse alinhamento? Primeiro, ligação espaço-temporal, dando voz a ele, retweetando ele, seguindo ele. As pessoas, mesmo que você siga para xingá-lo, você está dando espaço para ele. Enfim, acesso subjetivo que, como eu disse, pode ser real ou não, eu diria provavelmente não é, mas enfim, mas ele vai lá e diz, eu não tenho papas na língua, eu falo o que penso, né? E a terceira coisa é talvez a mais importante. Se a gente fala de narrativa, e se a realidade se tornou uma narrativa pervertida, mas se tornou, toda história, toda boa história, tem mocinho e vilão. Então, obviamente, o que o time de marketing do Bolsonaro fez? O time de marketing do Bolsonaro posicionou ele como mocinho. Né? E se ele é um mocinho, obviamente, quem é o vilão? Lula. Né? Quem é o vilão? Qualquer outro. Mas, enfim, o vilão, ele não precisa ser uma pessoa, ele pode ser uma coisa abstrata. Então, como eu falei antes, o perigo vermelho. Nós demos o golpe por causa do perigo vermelho. Né? O vilão era o perigo vermelho. Se o vilão era o perigo vermelho, quem era o mocinho? Quem era o salvador? As Forças Armadas, que fizeram a Revolução Gloriosa e tiraram o perigo vermelho do Brasil. Né? Então, quando a gente posiciona um personagem como mocinho, a gente aumenta a capacidade de empatia com ele. As pessoas tendem a gostar mais do mocinho, né? Enfim, é muito difícil alguém assistir um filme e falar, nossa, estava torcendo pelo Thanos, adorei ele ter destruído metade do mundo. Bem, pode ser, mas é meio complicado. A maioria das pessoas torce pelo mocinho. Né? Então, por isso que se faz assim. E aí, voltando muito rapidamente para a ideia de mundo pequeno, o mundo pequeno ele tem que ser organizado, ele tem que ser coerente e ele tem que ter sentido. Então, assim, só assim ele consegue convencer. Então, vamos pensar, por exemplo, mocinho. Mocinho tem as características. Ele é bondoso, ele é não sei o quê, lá, enfim. O vilão tem características invertidas. Se o mocinho for bondoso, não sei o quê, lá, e o vilão for exatamente a mesma coisa que o mocinho, mas ele só é contra, é mais complicado a gente desgostar do vilão. Né? E assim por diante. Para gerar essa empatia, para gerar essa coesão, a gente precisa de uma coisa que seja bem formulada. Então, eu vou dar um exemplo de um mundo pequeno. A raça ariana é a raça superior. Isso é um mundo pequeno. Isso é uma narrativa. Não, peraí, mas como assim? Bem formulada? Bem formulada para quem? Bem formulada porque se você for estudar a história da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que o Goebbels, que era o ministro da propaganda, ele desenhou muito bem desenhado os vilões, que eram os judeus, que eram os ciganos, que roubavam os empregos, que saqueavam o país, que cobravam juros extorsivos, e assim por diante. Então, quando você começa a desenhar
bem desenhado os vilões, você meio que nem precisa, sinceramente, desenhar bem o mocinho. Porque, por oposição lógica, o mocinho se torna aquele que é contra o vilão. Então, a raça ariana é uma raça superior porque ela não é mesquinha como os judeus, né? Então, você vai dando adjetivos. Deixa eu ver aqui o que ainda é útil. Esses adjetivos que a gente vai dando e que a gente vai desenhando, eles, como eu disse, com o exemplo de Dom Casmurro, eles envolvem a gente. E o quanto mais bem desenhado, mais bem argumentado for a coisa, mais a gente se prende ao ponto de vista, mais a gente se prende a esse filtro aspectual. Então, tá. Como tornar tudo isso útil? Isso tudo que eu estou falando, essa teoria toda, como tornar isso útil para a nossa vida? Vamos lá. Primeira coisa, todo texto, todo signo tem intenção. E essa intenção se torna uma estratégia quando nos referimos a mundos. Mundo significa qualquer coisa que tenha, por exemplo, uma frase geralmente não é uma narrativa. Oi, tudo bem, isso não é uma narrativa. Mas quando você começa a juntar frases, se torna uma coisa que vai ter um desenho lógico. Então, assim, mais ou menos, porque a raça ariana é uma raça superior. Isso já é uma narrativa. Você não precisa... Obviamente, existem todos os... Isso é uma narrativa para quem conhece a história, né? Que tem todo um contexto por trás para você entender isso, enfim. Então, assim, se todo texto, absolutamente todo texto, toda fake news, toda ficção e assim por diante, tem uma intenção, a gente tem que pensar quem fez e por que fez. Então, assim, a primeira coisa que eu digo para vocês é procurem os adjetivos. Sempre. Quando vocês estiverem lendo um texto, quando vocês estiverem ouvindo uma coisa, recebendo um WhatsApp, procurem os adjetivos. Os adjetivos são muito reveladores. Muitíssimo reveladores. E eu vou dar um exemplo para vocês de um adjetivo expresso em signo, que é, por exemplo, as capas da Veja ou as capas da época da Dilma, né? Todo mundo lembra aquelas capas da Dilma, toda deformada, coisa do tipo. Então, isso é um adjetivo. Você está adjetivando a Dilma de monstro. Você está adjetivando a Dilma de grotesco. Tem até uma capa do Lula derretido, né? Não sei o quê. Isso é um adjetivo. Então, procurem os adjetivos. Os adjetivos podem ser verbais, os adjetivos podem ser visuais, os adjetivos podem ser expressos pelo tom, pela maneira irônica, como um âncora, às vezes, comenta sobre alguma coisa. E o Lula foi absolvido pela ONU. Pronto. Só aí você já tem um adjetivo, uma adjetivação de uma coisa que deveria ser imparcial, né? Mas não é. Enfim. Como eu falei para vocês, tamanho. Tamanho é uma coisa muito importante. Literalmente, o tamanho da notícia, né, no jornal, o tamanho do destaque, o tamanho do texto. Ontem, por acaso, apareceu para mim, eu abri o Poder 360 e apareceu uma notícia do Lula sendo absolvido pela ONU. Eu não sei quem deu essa notícia lá do Poder 360, mas tudo que eu estou falando estava lá. Por quê? Porque a notícia era assim, um parágrafozinho de 4 linhas, dizendo, Lula foi absolvido pela ONU, blá, 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 blá. Segundo parágrafo. E o resto do texto todo que era enorme. O que Moro acha disso? E aí ia para o Moro e falava do Moro o tempo todo. Então, vamos lá. Como é que a gente se alinha a personagens? Coligação espaço-temporal. Você tem um espacinho de 3, 4 linhas para o Lula, que nem dá voz ao Lula, e um texto gigantesco do Moro, das coisas que o Moro acha, dele se defendendo, etc, etc, com falas do Moro, do próprio Moro, com aspas. Então, coligação espaço-temporal, ou seja, texto enorme, seguindo o Moro, o que o Moro acha, e falas do Moro, ou seja, o que o Moro pensa, né? Aí uma segunda coisa,
Alguém pode estar pensando, pô, sério isso? Bolsonaro como mocinho? Eu diria para vocês, o que é a imagem de um homem simples? Simples é um adjetivo. O que é uma imagem de um homem que diz o que pensa? Diz o que pensa não é adjetivo, mas diz o que pensa significa direto, honesto, né? Porque vai direto, passa reto, né? Não reflete, então ele fala o que pensa. Ele é honesto, ele não mente. Isso são adjetivos. Então, a segunda coisa, para a gente fechar a aula, é o seguinte. A gente precisa, para combater fake news, a gente precisa de um embate lógico. Então, assim, de novo, se uma história precisa de coerência, e coerência se constrói assim, o homem simples que se repete. Ele é um homem simples porque faz isso, porque come cachorro quente, porque come farofa, porque come, né, aquelas coisas todas que ele faz. Joga farofa no chão, blá blá blá, não sei o que ele quis dizer com isso, mas enfim. Ele é um homem simples. Ele come pão francês. Ele não come caviar, pelo menos não na nossa frente. Né? Isso vai reforçando a ideia de homem simples. Então, isso é coerência. Por isso que eu digo, as fake news usam táticas da narrativa. Uma das táticas da narrativa é coerência. Como é que se constrói coerência? Repetindo informações de outros modos. Ela me traiu, no caso de Dom Casmurro. Mas ele não fala assim. Se ele falasse assim, seria um texto chato. Ele fala de maneiras incríveis, mirabolantes, que a gente vai concordando com aquilo, porque ele é criativo. Mas sempre, no fundo do que ele está dizendo ela me traiu. Então, sempre, no fundo, o que o Bolsonaro está dizendo eu sou um homem simples. Eu sou um homem que fala o que pensa. Portanto, honesto. Adjetivos. Enfim, a narrativa, ela reforça o que já sabemos do mundo, né? Como eu falei. Para a gente explicar as coisas, o Pegasus, o que é um Pegasus, não sei o que, o cavalo alado, blá blá, tem que explicar. Então, enfim, a narrativa reforça aquilo que a gente já sabe do mundo. Quando eu abro uma narrativa dizendo Joãozinho estava conversando com Maria, eu não preciso explicar que é um menino, é uma menina, o que é conversa, que está em português, entende essas coisas? Não preciso explicar isso. Enfim, que está no Brasil, Joãozinho, Maria, todas essas coisas são dadas pelo mundo. Né? Agora, se Joãozinho sai voando, de novo, aí eu preciso explicar por que Joãozinho sai voando. Então, assim, a narrativa reforça o que já sabemos e explica o que não sabemos e que foi criado pela imaginação, como Hobbits, como Perigo Vermelho. Né? Enfim, essas coisas que ela explica... Não, perdão, gente. Vamos fechar, e eu vou fechar retornando ao começo. Que eu estava falando, a narrativa, quando alguma coisa é inventada, quando uma coisa não existe, ela precisa explicar. Né? Era isso que eu estava falando. Então, vamos lá. Qual foi a primeira coisa que eu disse para vocês? A Mary Lou Ryan tem um texto chamado Princípio da Partida Mínima. O princípio da partida mínima significa a narrativa não tem espaço para explicar tudo. Ela não tem, um livro não tem 300 páginas porque ele vai explicar tudo. Ele não precisa explicar o que é Nova York. Se passa em Nova York é cidade, pronto. Ele não precisa explicar o que é táxi. Isso tudo já está dado. Então, a personagem entrando no táxi, ele não precisa explicar o que é, enfim. As coisas que fogem da realidade precisam ser explicadas. Se elas não são explicadas, a gente não entende e a gente não gosta. Então, vamos lá. O que é um embate lógico necessário para a gente encarar as fake news? Aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Virar jacaré tem lógica? Aí vocês podem pensar assim, mas os bolsonaristas acreditam, muita gente que não é bolsonarista acredita. E aí eu pergunto para vocês, será que acredita mesmo? Ou será que é só buzz, que é a palavra, né, publicitária para, enfim, gerar barulho, né? Porque assim, de novo, pela última vez, quanto mais longe da realidade, mais explicação é necessária para convencer e envolver. Senão não fica crível. Então, assim, vamos encarar essas pessoas. Quando a pessoa chegar para você e falar, a vacina vai transformar você em jacaré. Você vira e fala, mas como? Como vai me transformar em jacaré?
Aí a pessoa pode te responder, por exemplo, mas o DNA, porque a vacina de não sei o que de DNA. Olha, tô falando para vocês, eu pesquisei, para fazer essa aula eu pesquisei. Jacarés têm 16.917 pares de genes. Nós temos 25 mil pares de genes. A vacina tem 0,3 ml. Então, assim, se em 0,3 ml, gente, 0,3 ml, peguem uma seringa e ponham 0,3 para vocês verem a quantidade de coisa que tem ali. Se esse 0,3 ml são capazes de apagar, porque para a gente virar um jacaré, a gente teria que apagar 7 mil genes do nosso DNA. Se eles são capazes de apagar 7 mil genes de pares e também transformar os outros 16.917 que nós temos, o que eu diria para esses cientistas é parabéns, vocês são realmente os melhores cientistas do mundo, sabe? Então, é isso. O ser é. A virtualidade pode vir a ser. A virtualidade não é. Então, a gente tem que encarar as coisas argumentando. A gente tem que chegar para as pessoas e falar como? Vai botar um chip no seu braço. Isso é um outro mundo pequeno. Todos esses são muito pequenos. O chip do braço, o jacaré, a mamadeira, né? A gente vira e fala, mamadeira de piroca, perdão pela... Né? Mamadeira de piroca. Como? Como assim? Cadê a licitação? Cadê a prova? Sabe? Isso faz sentido? Você realmente acha que alguém iria querer... que alguém iria gastar dinheiro para colocar um chip 5G no seu braço? Poxa, eu adoraria que colocasse o chip 5G no meu braço, porque o 4G é uma porcaria. Então, enfim, né, é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa encarar o mundo pequeno para terminar com essa perversão, para chegar para eles e falar, isso é realidade para você. As pessoas realmente acreditam nisso. Se elas realmente acreditam, como o Bentinho acreditava que foi traído, isso pode até ser verdade para você, mas as verdades têm tamanhos diferentes. Então, a verdade que você acredita não é a verdade verdadeira. A verdade verdadeira é mais complexa, né? Então, é isso. Argumentem com as pessoas e falem para elas, gente, vamos ver os níveis de verdade. Vamos ver que as coisas não são o que a gente pensa, mas que as coisas são uma pluralidade, né? O que a gente pensa, o que a nossa visão demonstra, é só um ponto de vista. Só um ponto de vista é uma ficção. Quando os pontos de vista se reúnem, aí a gente chega na verdade. Por que a ciência se intitula portadora da verdade ou de uma verdade que evolui? Porque a ciência não é feita por pessoas sozinhas. A ciência é feita por grupos. A Gisele falou no começo, são vários pesquisadores. São vários mesmo, vocês não têm ideia, na Rede Conecta. A gente nós somos 10 pessoas, mas na UF nós somos 50 mil pessoas. E nas universidades, enfim, e assim por diante. E todas essas pessoas conjugam juntas, sabe? A gente tem redes de pesquisa pelo mundo, pelo país e pelo mundo. A gente se avalia, a gente se discute. Por isso que a gente não é narrativo, né? E é isso, gente. Espero ter sido claro. Não sei se fui. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. Você gostou, Kinan? Rodrigo Kinan entrou aqui no meio da aula, mais para o final da aula aqui. Tudo bem, Rodrigo? Que bom ter você aqui de novo. Tudo ótimo. Legal. Fala, Rodrigo. Professor Vanderlei, foi a primeira aula que eu fiz anotações, sabia? Eu anotei algumas frases que eu achei muito boas. Fake news é uma perversão do conceito de ficção. Fake news é um mundo pequeno, porque só te conta aquilo que interessa a ela. Quando você desenha bem o vilão, não precisa desenhar o mocinho. Isso é fantástico. E a última, que foi agora, só um ponto de vista, é uma ficção. Muito bom. Vou ler uns comentários aqui do pessoal, agradecer alguns superchats que chegaram. A Ana Márcia Micho mandou um apoio, muito obrigada, Ana. Ela mandou uma mensagem aqui no outro superchat. Professor Vanderlei, fazendo uma analogia com personagens, a fake news seria como se um ator perdesse seu protagonismo como pessoa humana e passasse a viver a narrativa do personagem? Então, guarda aí essa pergunta, Vanderlei. Tá. Vou ler mais algumas aqui. A Vanessita fez vários comentários ao longo da aula. Um deles que eu anotei, que foram várias perguntas. Ela pergunta se a verdade é absoluta.
se é uma construção histórica e social, de onde vêm os parâmetros da verdade, quem tem autoridade para dizer o que é verdade, né? Um pouco do que você trouxe no começo. A Eduarda Fadini diz, eu quero aula com o Vanderlei todo dia. Obrigado. Quem mais aqui? A Maria Marta Antunes diz, quer dizer que ele cria uma ficção para ficar badalado, conhecido, feito reclame na TV, né? Ela comentando aqui, acho que era do Bolsonaro no momento. O Thomas Ravelli traz aqui uma questão que é a religiosa, né? Não sei se tem relação, até queria sua opinião sobre isso. Ele fala, claro. O problema é que 90% da população é formada na base idealista cristã, e a partir daí tudo é filtrado pelo idealismo, por isso é fácil cair em discursos políticos e negar discursos científicos. Claro. O Júlio César Beraldi, que amou a aula também, ele fez vários elogios aqui, ele disse, Vanderlei, então o Bolsonaro atrai parte da população que gosta de ser tratado com imaturidade e oferece o que é mais conveniente. A Vanessita disse que o Bentinho era paranoico, coitado. Ela falou, eu nunca acreditei nele. Ela deve ser uma pessoa analisada, né? Entendeu a paranoia dele. O Giovanni Garcia diz, virtualidade é o grande poder da humanidade. Ao dar nome às coisas, criar categorias, em suma, abstrair, transformamos o que é. Daí o poder da ficção, da imaginação. É a colher dobrando em Matrix. JT Salles diz, mas a desinformação sempre foi usada ao longo do tempo. É que agora temos redes sociais e informação corre solta e sem checagem alguma. Para quem tem pouca base informativa, acredita em fakes. E Deise Bentin diz aqui que o Lula falou isso sobre a Lava Jato. Disse que parecia uma novela com capítulos diários nos jornais da grande imprensa. E a prisão dele parecia a conclusão natural. É porque, nesse caso, não tinha como ter outro final, né? Ele falou isso para o Moro, inclusive. Falou, você está fadado a mentir até o fim. Não tem mais como você voltar atrás. Inclusive, ele continua fazendo isso, né, o Moro? Ele continua na narrativa que ele criou desde o início, porque não tem para onde fugir. Eu vou passar para o Kinan fazer um comentário também, e depois passo para você responder, Vanderlei. Qualquer coisa eu te ajudo aqui com a ordem das coisas. Fala, Kinan. Obrigado, queridos. Vanderlei, parabéns, foi muito bom. Eu estou aliviado que não vou virar um jacaré. Eu já sabia, mas agora sei por quê. É por causa dos genes. Brincadeira. Excelente aula, muito relevante, esclarecedora. É uma grande oportunidade. A gente está falando sobre ficção aqui. É muito raro ficção e mundo real estarem se encontrando, igual hoje aqui. Geralmente, esses dois debates estão muito divorciados, muito mais do que deviam. Então, é até uma grande oportunidade as perguntas que eu posso te fazer hoje. Eu anotei aqui 4, se der tempo, mas a primeira que você abriu falando de Matrix, e outra no chat falou de Matrix também. Matrix, né, um filme icônico, saiu um novo no final do ano passado. Infelizmente, mas tudo bem. Que o Vanderlei não gostou. E que, quando o Matrix surgiu, ele era uma espécie de ícone progressista. Era um filme que denunciava o mundo capitalista, um mundo opressor, capitalista, consumista. Com os anos, o Matrix virou um ícone da extrema-direita, do pessoal do Bolsonaro, do pessoal do Trump. Eles adoram a expressão, né, da pílula vermelha, de tomar a pílula vermelha, que é acordar, né, contra a esquerda, acordar para o mundo da extrema-direita. Virou recorrente, assim. E outros ícones ficcionais, né, como o outro filme Clube da Luta, ou algumas bandas de rock e coisas assim, também foram apropriadas assim, pela extrema-direita. E aí muita gente disse, eles entenderam errado e tal, assim, e eles estão distorcendo. Aí eu te pergunto, o que você acha, antes de tudo, claro, dessa apropriação desses signos, né? O Matrix, o maior, mas o caso mais clássico, né? E especialmente se você concorda que eles entenderam errado Matrix, ou esses ícones todos, ou se a arte é subjetiva, se a ficção é subjetiva, e as interpretações da extrema-direita, as apropriações, né? Signos, né? Como você falou da semiótica, de obras como Matrix são válidas. Deixa eu só fazer um parênteses sobre isso, que eu me lembrei de um artigo que eu li na Piauí, que eu achei maravilhoso,
O cara, eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele escreveu com base em comentários de vídeos no YouTube de bandas de rock nacionais e internacionais. E era análise das pessoas que estavam comentando, né, de direita e de esquerda, como é que elas interpretavam aquelas bandas e aquelas letras. E aí a extrema-direita, se era fã da Legião Urbana, explicava que o Renato Russo, nas letras, estava se manifestando de uma forma que era ideologicamente parecido com a extrema-direita hoje. Lobão, várias outras bandas, né? Plebe Rude, enfim. E aí, cada roqueiro meio que foi para um lado, assim, e Renato Russo é o grande mistério, nunca saberemos. Mas ele traz um cenário muito interessante, que é cada um tem uma interpretação, e mesmo que fique muito evidente que aquele roqueiro tinha, né, que aquela banda tinha influências mais progressistas, ou que a outra fosse mais à direita, a interpretação ela era moldada de acordo com a ideologia da pessoa. Então, tem muito a ver com isso que o Kinan falou, né? Eu fiquei maravilhada com aquele texto, que eu fiquei chocada, assim, muito interessante. Acho que podemos passar para o Vanderlei novamente, né, Kinan? Sim, eu queria só acrescentar que eu esqueci de falar no comentário do Matrix. As duas criadoras transicionaram de lá para cá, né? Sim. Ainda tem isso. Vamos lá, então. Gente, eu agradeço aí os elogios. Enfim, agradeço a oportunidade de estar aqui também dando aula para tanta gente. Eu só não consegui anotar o nome da segunda pessoa, a pessoa que perguntou de verdade, se a verdade é absoluta. Vanessita. Vamos lá. A Ana perguntou assim, viver como um personagem apaga a vida do mundo real? Sim. Existe um momento em que você... eu não sei se vocês conhecem, existem duas maneiras de atuar, principais, mais famosas. Uma se chama maneira técnica. Então, enfim, por exemplo, Anthony Hopkins é um ator técnico. E a outra chama método, né? Que é de um cara russo chamado Stanislavski. Enfim. Esse método, ele é uma coisa bem doida, mas gera resultados bem interessantes. Quem quiser estudar, pesquisar sobre isso, eu recomendo, é legal. Os maiores atores assim, do século passado, eram atores de método. Então, assim, tem até um documentário do Jim Carrey, que ele fez um filme, eu esqueci o nome do filme agora, em que ele fazia como método, né, esse filme, e ele tem um documentário sobre o filme, o fazer do filme, e ele se recusava, por exemplo, no set a ser chamado de Jim, né, tinha que ser chamado pelo nome do personagem, né, e tem essas coisas, assim. O Marlon Brando não fez o Poderoso Chefão 2 porque na cabeça dele, uma vez que ele saía do personagem, que era um processo doloroso, ele não podia voltar. Ele tinha medo de se perder no personagem. Então ele não fez o Poderoso Chefão 2, apesar do salário milionário que foi oferecido para ele na época. Então, assim, os atores dizem isso, eu estou trazendo isso para dizer. Os atores dizem isso. Você tem um momento que você está tão imerso num personagem que é perigoso. Chega a ser perigoso porque você pode meio que vir uma coisa meio bipolar, meio esquizofrênica, em que se você não tomar cuidado, você pode sim se perder, né? Então, como eu disse, talvez o Bolsonaro e o Moro também, eles realmente acreditem nisso que eles estão falando, de tanto que eles repetem para eles mesmos, né? Mas não deixa de ser uma verdade para eles, né? E a verdade para eles não é necessariamente a verdade absoluta. Aí, para falar disso, né, que é a pergunta da Vanessita, eu posso mostrar uma coisinha aqui rápida? Tem como dar uma na tela? Pode, eu só autorizo, mas compartilha que eu coloco na tela. Tá, peraí. Só tem vídeo, file, slide. Tem tela também, o compartilhar a tela é o navegador. Ok. Ué, só um segundo, queridos. Tecnologia e eu... foi. Estão me vendo agora? Estão vendo a tela? Você compartilhou o próprio StreamYard. Não tem problema.
Ah, não, foi, agora foi. Ó, gente, é uma coisa maluca, mas é muito simples. E foi uma palestra que eu assisti de um professor, não vou lembrar o nome, perdão, um professor de física lá da UFRJ, enfim. Existe um cientista que se chama George Cantor. Ele criou uma teoria chamada números transfinitos. E aí ele diz uma coisa muito simples, e que é, assim, arrebatadora, que é o seguinte: se a gente pensa nos números pares, vamos lá, conjunto dos números pares, ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, todos nós podemos concordar que eles são infinitos, não é? 11, 13, e vai, para sempre. Se a gente pensa nos números pares, agora sim, 2, 4, 6, 8, 10, a gente pode concordar que isso também é um conjunto infinito, esse conjunto não tem fim. Só que se a gente pensa nos números naturais, esse é um conjunto que reúne o primeiro conjunto e o segundo conjunto, e ele também é infinito. Então, simplesmente, o que o George Cantor quer dizer é que existem infinitos maiores que outros infinitos. Aí, se vocês pensam, nossa, que coisa louca, o que isso tem a ver? Eu estava pensando sobre isso, quando eu estava pensando nessa coisa de verdade, tem níveis. Talvez a gente possa pensar que existe uma verdade pequenininha e uma verdade que é um pouquinho maior e uma verdade que é um pouquinho maior do que essa. E elas não deixam de ser verdade ou mentira por causa disso. Então, assim, se o Bolsonaro realmente acredita que ele é simples, talvez seja verdade para ele. Se o Moro acredita, pequenininha, apenas pequenininha. Se o Moro acredita que ele é imparcial, justo, talvez seja verdade para ele. E assim por diante. Então, só que essa verdade não é a verdade. Porque a verdade é um conjunto maior de coisas. É quando você vai juntando os números todos, né, em conjuntos maiores ainda. Então, se existe verdade absoluta, não sei. Não sei mesmo. Mas eu diria, certamente, se ela existe, ela é um conjunto muito maior de pontos de vista, ela é um conjunto muito maior do que aquilo que uma pessoa só é capaz de fazer. Tanto que na ciência, a frase do Newton é sobre os ombros de gigantes. Então, tudo que eu estou dizendo para vocês hoje são coisas que eu estudei de outros autores, que eu desenvolvi outras coisas a partir disso, que outras pessoas poderão desenvolver outras coisas a partir do que eu desenvolvi, que são coisas que são discutidas, como eu falei, são discutidas, enfim, e assim por diante, né? Então, a verdade, na verdade, ela vai crescendo, digamos assim. A verdade da ciência, a verdade trabalhada metodologicamente, né, com rigor e assim por diante. Tem uma coisa desculpa, tem uma coisa no jornalismo que a gente fala que não só no jornalismo, né, mas que a gente fala de perspectiva. Então, assim, quantos mortos o Brasil registrou na pandemia? Mas, diante do mundo e considerando o número da população do Brasil, né, o que significa isso? Ou qual foi a velocidade de crescimento? Ou todos os países estão subindo, o Brasil está decaindo, né? Ou o contrário, enfim, a perspectiva para dar noção do todo, né? Perfeito, é isso. Assim, voltando a Dom Casmurro, como que a gente poderia saber, digamos assim, se Capitu traiu Bentinho de fato ou não? Se nesse julgamento, se isso fosse um julgamento, se tivessem outras vozes, se tivessem vozes de outras pessoas da própria Capitu, se tivessem vozes do outro personagem que eu sempre esqueci o nome, que é o que ele diz que trai. Enfim, assim por diante, se tivessem várias vozes, essa pluralidade daria uma perspectiva, né? Então, assim, por que a mídia como a 247, a mídia alternativa, ela é uma mídia mais que tende mais à verdade, digamos assim. E não é jabá, não, gente, é verdade isso que eu estou falando. Por que tende mais à verdade? Porque tem mais vozes. Porque não, se vocês forem olhar matérias da Globo, do Globo, do Estadão, e assim por diante, vocês vão ver que não... Cara, olha uma matéria do jornal televisivo. Assim, por que os juros está em 11%? Os juros não, a inflação está em 11%. Por causa disso, isso, daquilo. Aí vem 5 especialistas, os 5 especialistas falam a mesma coisa. Eles falam a mesma coisa.
Isso é bom. Isso é bom porque o dólar, não sei o quê. Aí o segundo fala, isso é bom porque o euro, não sei o quê. Isso é bom porque as exportações, não sei o quê. Eles não dão outras vozes, ou seja, não tem perspectiva. Então, de novo, aquilo que eu tinha falado, a gente volta a uma situação em que você só tem um ponto de vista, que é repetido no caso, eles usam outras pessoas para dar a impressão de que há pluralidade, mas não há, porque todos os pontos de vista são idênticos, né? Então, é isso. Enfim, sigo aqui respondendo. Beleza. O Tomás, não sei, me perguntou sobre a questão religiosa. Cara, isso isso é um problema complexo, assim, porque eu fui criado em escola católica e, enfim, eu sempre digo que foi isso que me tornou ateu. Mas, em geral, não, né? Não é o que acontece. Mas o problema entre aspas, tá, gente? Porque eu respeito, obviamente, todas as religiões, eu respeito todas as crenças, mas o problema da religião, muito entre aspas, tá? Sem desrespeito a ninguém, é o fato de que na religião não é ver para crer, é crer para ver, né? Então, na ciência, você precisa ver a coisa, o fenômeno acontecendo repetidamente para crer. Então é verdade. Vi esse fenômeno aqui. Aí o outro cara viu também. E é assim que acontece. O Einstein fez a teoria dele, ele só foi acreditado de fato 5 anos depois. Porque ele falou assim, vai acontecer um eclipse, não lembro? E foi inclusive no Brasil, em Pernambuco, salvo engano. E esse eclipse, pela teoria, como ela existia antes, seria impossível. Então os caras ficaram esperando chegar a data do eclipse, um monte de gente se reuniu lá, botou o telescópio e realmente aconteceu naquela posição, que seria impossível pela teoria anterior. Então, por que comprovou o Einstein? Porque não era um cara que estava lá, eram dezenas de cientistas que já tinham feito todos os cálculos e falado, não, se o negócio aparecer aqui, ele está certo. Né? Enfim, então a ciência precisa ver para crer. A religião é o contrário. Você precisa crer para ver. Não é quem crê em Deus, em Alá, enfim, quem crê, vê. E aí, cara, é muito complexo isso, muito complexo. Porque, enfim, eu realmente não tenho resposta boa para isso. Mas eu diria assim, eu diria que a religião não impede as pessoas de se preocuparem com a perspectiva e com a pluralidade. Na minha percepção. Eu não acredito nisso. Eu acho que a religião, ela não... Tipo assim, você pode ser religioso e ter 5 doutorados em física, e assim por diante, e tem vários. E o cara consegue separar essas coisas, no sentido de acreditar em Deus. E que, o Einstein, por exemplo, o Newton, todos esses caras acreditavam bastante em Deus. Todas as teorias que eles criaram foram teorias para chegar e provar, não, isso aqui são coisas para provar que Deus existe, né? Eu vou criar o cálculo, eu vou criar as leis, né, enfim, para mostrar que Deus existe. Einstein também, né? Eu vou criar todas as medidas para mostrar que Deus existe. Enfim, então assim, eu não acho que sejam coisas impossíveis de serem conectadas, mas no Brasil, por motivos fora daquilo que eu pesquiso, por isso que eu não me acho apto a falar muito mais sobre isso, elas acabam se desconectando. Então, assim, em algum momento histórico, social, antropológico, etc., do Brasil, essas coisas se desconectaram num nível em que eu realmente não sei como se poderia conciliar de novo. Mas eu acho que sim, é possível conciliar. Só não sei como. Depois o Júlio perguntou alguma coisa de maturidade, mas eu não consegui anotar o resto da pergunta. Então quer dizer que peraí, deixa eu ver. Então o Bolsonaro atrai parte da população que gosta de ser tratado com imaturidade e oferece o que é mais conveniente? Sim. A resposta curta é sim. Porque o que acontece? Pluralidade e perspectiva, ou seja, colocar outros pontos de vista, ver de outros modos, dá mais trabalho. Então, assim, se você quer entender o conflito, por exemplo, vou confessar para vocês aqui em rede nacional gravada, eu não lembro das minhas aulas de geografia, não era um bom aluno de geografia,
eu não entendo o conflito Rússia e Ucrânia. Não no sentido de que eu não sei o que está acontecendo, mas no sentido de que eu não sou capaz de dizer todas as complexidades e as nuances disso. Eu sei que é muito mais complexo do que um é ruim, outro é bom, um é mocinho, outro é vilão. As coisas não são tão simples. Isso eu sei. Agora, estudar isso me daria muito trabalho. Infelizmente, nesse momento, né, na minha fase de pós-doutorado lá, eu tenho muito trabalho que eu preciso fazer da minha pesquisa e eu não tenho tempo para estudar isso. Infelizmente, porque eu gostaria de entender. Então, assim, entender profundamente alguma coisa é sempre, sempre buscar mais vozes. É sempre olhar outros ângulos. E isso sempre dá mais trabalho. Sempre. Invariavelmente. Não tem como dar menos trabalho. Você vai ter que... Você não pode ler um autor, você vai ler 5 autores, você vai ler 10 autores, você vai ler 20 autores para você chegar numa conclusão. Nossa penúltima aula foi com um psicólogo. E ele começou a aula dizendo que o cérebro fica muito mais à vontade quando ele vê a informação e não tem nenhum trabalho para, enfim, fazer isso que você está dizendo, né? Ter a perspectiva e buscar o outro lado, né? Ouvir mais voz e tal. Então, ele falou que o cérebro tem uma tendência a não fazer isso. Então, por isso que a gente tem a tendência de acreditar na desinformação. Exatamente. Não, total. Assim, a gente digamos assim, a gente tem uma tendência muito forte ao prazer, digamos assim. Por isso que açúcar é tão bom, né? Você dá o açúcar para o bebê, já era, ele não vai mais querer o quiabo, e assim por diante. E aí o que acontece é isso. Eu não sei se imaturidade seria a palavra correta, se seria o adjetivo correto, mas é isso, é uma tendência à simplicidade, talvez a preguiça. Preguiça seja uma boa palavra. Assim, eu tenho preguiça de entender o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, porque eu estou cansado, porque eu tomo 10 litros de café por dia para trabalhar, mas enfim, mas eu gostaria de entender, de verdade eu gostaria. E para eu entender, eu tenho que ler muitos textos, porque eu sei que se eu ler um texto só, eu vou estar preso num ponto de vista. E, enfim, e aí, como eu já sei disso, eu evito, porque, né, enfim. Mas é isso. Eu acho que essa coisa do imediatismo, essa coisa da facilidade, com certeza, assim. E talvez isso seja imaturo no sentido de que ser maduro é entender que você precisa procurar os outros pontos de vista, se você quer ter uma opinião embasada. O J.T. Salles falou do negócio da novela, né? E aí você comentou a coisa do Moro. Ele falou uma coisa interessante aqui, que foi sobre as redes sociais, né? E a amplificação das fake news, porque sempre existiu, né? Que até mais de uma pessoa falou isso, existe desde a Segunda Guerra, etc. Sim, mas as plataformas deram outra dimensão. Então, sobre isso, eu tendo a concordar com o meu orientador, que é uma visão um pouco, talvez não mainstream, mas é o fato de que sim, sempre existiu. Eu diria provavelmente muito antes da Segunda Guerra. A diferença é que antes era muito mais difícil, né? Você queria fazer fake news em, sei lá, 1400, você teria que fazer boca a boca, né? Se você for para 1800, 1700, você já conseguia imprimir, né, os panfletos com as fake news. Mas já aí você teria o custo de imprimir e assim por diante. Então, assim, o que as redes sociais nos possibilitam quando eu falei aquela coisa do compartilhamento, que eu falei, a fake news não compartilha a realidade com a gente, ela não diz qual realidade ela se refere. Mas, obviamente, ela é compartilhada no sentido que a gente conhece, né, de compartilhamento, muito rápido. Assim, isso é muito assustador. Então, os estudos que tem hoje em dia sobre fake news, em termos de velocidade de compartilhamento, realmente é uma coisa muito impressionante. Assim, quando eu falei do Goebbels, da propaganda nazista, gente, foi uma coisa que demorou muito tempo. A gente hoje, né, tudo imediato, tudo rápido, a gente não tem noção do tempo que isso demorou, porque primeiro eles fizeram filmes, né? Enfim, produção do filme, demora, não sei o quê. E aí eles faziam os filmes, os primeiros filmes eram filmes, assim, muito
óbvios, e filmes muito óbvios, adjetivos muito óbvios. Quando eu falei presta atenção nos adjetivos sofisticados. Porque, por exemplo, os primeiros filmes eram literalmente assim, eles mostravam um judeu e mostravam um rato. Aquela coisa do rato é verdade, isso aconteceu. E aí as pessoas não se... judeu, rato, não sabe, porque não é. Aí depois ele percebeu que isso acontecia, e olha o tempo, aí mais produção, roteiro, não sei o que, blá, blá, blá. Tempão depois, eles começaram a fazer filmes em que um herói nazista, um herói nacional-socialista, ele, por exemplo, ele ia para a guerra, né, lutar pela Alemanha, né, e aí ele se feria, ele batia a porta de um judeu rico, né, aquela casa rica, olha os adjetivos. O judeu abria a porta e ele falava: meu senhor, eu estou com fome, estou sangrando, me dê alguma coisa, uma comida, me dê, né, me ajuda, me dá um mertiolate para passar aqui, qualquer coisa assim. E o judeu falava para ele: não é problema meu. E fechava a porta. Pronto. Mocinho, vilão, muito mais sutil, né? E aí, só que isso demorou muito tempo, né? E, por isso que eu estou falando. Hoje em dia, o cara faz uma fake news completamente absurda, dispara, não funcionou, questão de minutos, ele pode consertar, ele pode aprimorar a fake news dele e disparar de novo. Então, isso é muito assustador, né? A gente vive num momento em que a gente... né, reagir a isso é muito difícil, né? Eu tenho lido um pouco sobre a campanha do Lula desse ano e a gente já está sentindo que o PT não é que esteja com medo, mas é que o PT talvez não se sinta tão preparado assim para lidar com isso, porque realmente é uma coisa que a direita e a ultradireita, enfim, se apropriaram de uma maneira muito efetiva. Eles se tornaram muito bons nisso, muito eficientes. E combater, como eu falei, a narrativa, a ficção, quando ela é bem montada, coerente, como assim? Pô, mamadeira para criança, né, de pênis para criança. Gente, é coerente com certas coisas que certas pessoas podem vir a acreditar. Pessoas religiosas que se escandalizariam com esse tipo de coisa, e aí vem a questão da religião. Não é que elas sejam bobas ou imaturas, não é isso. Mas é que eles sabem que esse público se escandalizaria. Então eles vão lá e jogam. Por isso que eu falei do buzz. E quando a incoerência ela se expõe de forma muito clara, e mesmo assim as pessoas insistem em acreditar que aquilo é coerência. Por exemplo, o discurso de combate à corrupção pelo Bolsonaro e vários casos de corrupção no governo. Do homem simples, ok, ele não se filmou comendo lagosta, né? Então, o que sai aí dos gastos do governo, os eleitores podem achar que são fake também, né? Então, isso a gente já está acostumado, mas os casos de corrupção são latentes e é um exemplo de incoerência explícita, né? Aí tem duas coisas, assim. A primeira coisa, puxando para mim a sardinha, que é o personagem Bolsonaro, na verdade, é um personagem profundamente incoerente. Profundamente incoerente. Aí você vai falar: pô, professor, mas você está 1h30 falando que o cara é coerente, agora você diz que ele é incoerente. A coerência do Bolsonaro é a incoerência. O fato dele ser incoerente é a coerência dele. Porque ser tão incoerente é uma forma de ser coerente. Né? Parece um paradoxo, mas não é. Né? Digamos assim, se você é maluco, se você tem ataques, ter os ataques é aquilo que torna você diferente, digamos assim. Então, se o Bolsonaro ataca pessoas, se ele não sei o quê, né, como ele faz com a mídia, coisas do tipo, enfim, é isso que ele faz. E isso torna ele coerente. Sobre a coisa da corrupção em específico, aí eu diria o seguinte: o Bolsonaro usa aquela tática que é a velha tática do não fui eu não sei, como é que é? Passei para o fundão, passei para o centrão, e o centrão que está vendo essas coisas eu não sabia, e enfim, isso é uma tática, por exemplo, para se livrar. Agora, por que as pessoas continuam acreditando? Eu vou citar uma coisa para vocês. Eu fui ao Rio anteontem, perdão,
e na barca tinha 2 pessoas atrás de mim conversando sobre Bolsonaro, elogiando Bolsonaro, enfim. E eu lá sofrendo com aquilo que eu estava sem fone. Mas, e aí o cara falava, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque ele falou assim, não, os filhos dele com certeza são desonestos, com certeza, mas ele não. E eu fiquei assim, da onde ele tirou isso? Né? E aí eu acho que talvez isso seja uma resposta para a sua pergunta. Assim, ele é uma pessoa tão esperta, no sentido de saber utilizar as coisas, que ele meio que faz assim, ele vai jogando a culpa para os outros, né? Uhum. Então, nem que os outros sejam os próprios filhos, porque a gente sabe que ele nunca vai deixar serem... Enfim, a gente conhece, tem acompanhado, ele aparelha todas as coisas, ele coloca juízes em todos os níveis, né? E, enfim, eu nem acredito em hipótese alguma de que ele vá ser julgado em qualquer momento da vida, porque ele já deixou juízes vitalícios em quase todos os níveis do Brasil, né? Mas não sei se é uma boa resposta, mas é a resposta que eu tenho. Uhum, é ótimo. Kinan, vou te passar para um último comentário e pergunta. Microfone. Eu posso fazer outra pergunta, mas o Vanderlei... Não respondi a primeira, perdão. Eu vou rapidinho. Ah, verdade. Ficção subjetiva, você perguntou na Matrix, as pessoas entendem de forma diferente, gente que diz que é de esquerda, gente que diz que é de direita. Cara, ficção é subjetiva. Ponto. Mas também não é a Casa da Mãe Joana. Porque existe um livro do Humberto Eco que chama Limites da Interpretação. Nesse livro, ele fala, muito resumidamente, que existem 2 maneiras de seguir um texto. A primeira maneira é a interpretação. E a segunda é o uso. E quando ele fala uso, ele quer dizer abuso. Aí, interpretação, ele dá o exemplo dos 3 porquinhos. Ele fala assim, haviam 3 porquinhos. Quem interpreta, haviam 3 porquinhos e o que os 3 porquinhos faziam. Quem usa o texto é assim, haviam 3 porquinhos. Por que 3 porquinhos? Por que não 5? Por que não 7? Por que porquinhos? Por que não bois? Por que não touros? E assim por diante. Então, o que ele quer dizer com isso? O texto tem indicações, né? E aí eu poderia entrar em 1000 detalhes, que eu não vou fazer isso com vocês, mas o texto tem indicações verbais, indicações temporais, indicações de construção ideológica, né? Enfim, o texto tem indicações do que ele quer dizer mais ou menos, digamos assim. Então, existe um campo de coisas que você pode interpretar. Então, sim, dependendo de como o texto for montado, esse campo permite que você ache que o texto vai tanto para a esquerda quanto para a direita. Agora, não é infinito. Então, assim, você não pode assistir o filme Matrix e falar, é um filme sobre pessoas que têm síndrome de Down. Não pode. Se você quiser falar, você fala. Você pode fazer a crítica dizendo isso. O filme é lindo sobre síndrome de Down. Você pode fazer a sua crítica. Mas eu vou perguntar para você, onde está isso no filme? Né? Então, é mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, enfim, ficção é subjetiva, mas existem limites. Então, assim, você tem que pegar os argumentos das pessoas que dizem que o filme é de direita e verificar se esses argumentos batem com as coisas que o filme apresenta. Porque, às vezes, não batem. Assim como da esquerda também, tá? Não estou livrando a nossa cara, não. Às vezes a gente fala, esse é um filme marxista, comunista, não sei o quê, e não está lá no filme. Tá? Então, assim, é a sua interpretação daquilo. Então, você tem que ver o que está lá. O texto dá limites, sim. Os limites são mais amplos do que... Né? É isso e ponto. Mas o limite não é infinito. É isso. Posso fazer outra? Na virada do milênio, a gente teve aquele filme A Bruxa de Blair, que era uma mistura de ficção e de footage, né, e de documentário. E ele meio que
previu, assim, poucos anos depois, a explosão do reality show, né? Que foi talvez o maior gênero televisivo do novo milênio, foi o reality show, que é o grande gênero de borrar o que é real, o que é ficcional, né? Um gênero que apresenta as coisas como acontecendo de verdade ali, tudo certo, mas que tem roteiristas e tem um certo controle, e tem uma grande zona cinzenta que não se sabe direito o que está acontecendo. Ou se sabe, né? Mas grande parte da audiência não. E aí você tem o Trump. O Trump é uma estrela de reality show por muitos anos que vira presidente. Você tem o Dória na televisão aqui no Brasil também. E tem um cara da campanha do Trump, o Roger Stone, que disse que o Trump foi perfeito para a política, porque política é um reality show de gente feia. Então, chegou a ser escrito, né, que Trump foi apontado assim, o primeiro presidente pós-moderno que estava misturando ficção com realidade, borrando, né, em inglês é sempre o blurring, né, borrando essas distinções, as pessoas não sabem mais onde começa um, onde termina o outro. Eu queria que você falasse assim, o que você identifica dessas figuras dessa área da política, que traz figuras, né, embora isso sempre existiu, né, com o Ronald Reagan lá atrás, enfim, mas uma era peculiar atual que traz figuras do entretenimento, do reality show, dos filmes do Zelensky na Ucrânia é outro exemplo, né, um cara que é um ator que fazia o presidente da Ucrânia numa série antes de virar o presidente de verdade da Ucrânia, né, é o ápice, né, de misturar ficção com a realidade, onde começa um, onde termina outro. E eu queria que você falasse disso. O que você acha dessas figuras que já vieram assim do mundo ficcional para o mundo da política? Cara, você comentou que o reality show ele borra entre ficção e realidade. E eu digo para você, não, é só ficção. É 100% ficção. É o tempo todo ficção. Porque foi aquilo que eu falei. Existe um conceito em fotografia que chama profilmia. A profilmia é o Henri Cartier-Bresson, que foi um dos maiores fotógrafos, né? Enfim, ele costumava dizer que para você pegar a realidade da coisa, você tinha que pegar as pessoas antes da profilmia. O que é profilmia? Profilmia é aquela coisa assim, quando a câmera, você está assim fazendo, quando a câmera aparece, você, opa, né? Aí você dá uma arrumada, você, ajeita aqui. Isso é profilmia, é um momento em que você sai de você mesmo e vira um personagem. É um momento em que você, pronto, você se arrumou, você se ajeitou, pronto, já não é mais você naturalmente. É você se adjetivando, é você se tornando um personagem. Então, enfim, ele dizia que o grande macete das fotos dele era capturar a essência das pessoas, né, que ele conseguia pegar antes, né, enfim, o outro método é desarmar a pessoa. Então, se a pessoa já se armou, você fica conversando com ela, não sei o quê, blá, blá, blá. Quando ela se distrair, sair da pose, você tira a foto. Então, assim, por que eu estou trazendo esse conceito de fotografia para cá? Porque o reality não é reality. Do momento em que você sabe que você está sendo filmado, do momento em que você sabe que tudo aquilo é montado, editado, e é um programa e coisa e tal, aquilo ali é um personagem. Aquilo ali são personagens o tempo todo. 100% personagens. Aí você fala assim, não, mas eu sei lá, eu estudei Big Brother e eu vi que o cara, em alguns momentos, ele sai do personagem. Sim, né? Porque ninguém consegue, como eu falei, para um ator é muito perigoso e é muito difícil se manter o tempo todo dentro de um personagem. Então, se você está 24 horas dentro de uma casa, sendo filmado, coisa e tal, em algum momento você vai relaxar e sair do personagem. E teve gente eliminada de Big Brother por causa disso, porque em algum momento estava lá no personagem o tempo todo e em algum momento deixou sair alguma frase racista, enfim, homofóbica e assim por diante, e aí foi eliminado numa bobeira, que foi quando ele saiu do personagem, né? Mas é isso. Assim, o Trump, a figura do Trump é uma figura de personagem.
A figura do Zelensky é um personagem. A figura do Bolsonaro é um personagem. Então, enfim, o Dória, né, meu Deus, os Justus que faziam antes do Dória são personagens. Então, assim, no momento em que você sabe que você está sendo filmado, no momento em que você está aqui na câmera, a profilmia entra. E quando a profilmia entra, não é que você não seja você, é que você meio que quer se apresentar de uma maneira mais agradável, digamos assim. Os mocinhos, é como se todo mundo, na vida real, é como se todos nós quiséssemos ser mocinhos, digamos assim. Ninguém gosta de ser vilão, em geral, tá? Então, assim, o que é a profilmia? É a gente meio que se arrumar, é a gente meio que tentar mostrar a gente de uma maneira mais agradável, de uma maneira que a gente pense que vai ser mais agradável para os outros. Então, basicamente, se tem uma câmera, basicamente é fake news. Basicamente, não é reality. Teve um episódio da política que me lembrou isso, que foi o julgamento do Mensalão, né, com as sessões filmadas do Supremo Tribunal Federal, e havia muita crítica, principalmente da mídia que fazia a crítica do julgamento, né, a mídia progressista, falava, os ministros estão sendo filmados, né, vários advogados, juristas tocavam nesse ponto. A filmagem das sessões prejudica o julgamento, porque o fato de ser televisionado, de estar passando na Globo News, o voto é elaborado para que seja lido na Globo News, né? Para que o Barroso é um exemplo muito forte disso no STF, porque ele fala manchetes, né? As declarações dele assim são para pegar trechos para o Jornal Nacional. Então acho que é um exemplo da política que remete muito a isso. O Júlio César mandou um superchat aqui, ele tinha falado para você escrever um livro, não sei se você tem algum livro já, Vanderlei. Você tem suas teses, claro, mas não sei se você já escreveu algum livro fora as pesquisas, mas mesmo as pesquisas ele já te sugeriu um título, e o título é Capitu na Caverna do Bozão. Obrigado. Não tenho livro ainda, mas pretendo. Tem um artigo, quem quiser sofrer lá, meus artigos estão lá. Só pesquisar no Lattes, né? E exatamente. teve alguém aqui que pediu, alguém que é professora, mas eu não separei a Sarita Cardoso. Seria interessante deixar os nomes dos livros citados. Excelente aula, sou professora, muito didática. Aqui na descrição desse vídeo também tem um link para o material das aulas. Eu vou conferir lá com o Reinaldo se já tem o material dessa aula, e aí, se o Vanderlei puder colocar essas referências num doc. Claro, com todo prazer. A gente põe na pasta lá. Gente, é isso. Foi demais, né, Kinan, essa aula. Foi incrível. Obrigada, Kinan, pelas intervenções, pelas perguntas. Obrigada a todo mundo que assistiu e passo para vocês se despedirem. Kinan primeiro, depois eu passo para o Vanderlei. Parabéns mais uma vez. Vanderlei, você tocou num tópico muito importante, que é essa distinção, né? Que a gente hoje sabe um pouco mais fazer essa distinção do que é ficcional e do que é real, graças a você. E eu gostei muito como que, até no tom da minha pergunta, e de muita análise acadêmica e jornalística, tem sempre esse lance, né, da falta de distinção do que é real, do que é ficcional, da zona cinzenta, do blurring, né? E você vê que hoje delimitou muito bem. Não, isso é de verdade, isso não é. Eu acho que isso é muito importante. Nesse tempo de crise do real, né, de crise epistêmica, que você falou, de tanta indecisão, de tanta confusão, é muito importante ter essas distinções, que o mundo realmente precisa dessa clareza. Então, muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Gisele, foi muito bom estar aqui. Parabéns de novo. Legal. Vanderlei. Bem, gente, queria só agradecer aí, queria agradecer a Rede Conecta, queria agradecer ao Reinaldo, especificamente, ao Kinan, a Gisele, ao 247, todo o público que está assistindo a gente. Muito obrigado, gente. Não leiam meus artigos, por favor, senão vocês não vão gostar de mim. Ai, que humilde.
Mas é isso, gente. Muito obrigado, valeu. Agradeço muito vocês estarem aqui quase 11 horas da noite me assistindo a gente, né, numa sexta-feira. Vanderlei, uma última pergunta. Minha amiga falou que você é um gêniozinho e ela perguntou quantos anos você tem. eu sempre respondo dizendo, quantos anos você acha que eu tenho? Ai. Sei lá, 30 e poucos. Pô, finalmente alguém chutou certo. Aí. Eu vou contar para vocês a história que aconteceu comigo. 2 semanas, muito rapidamente, 2 semanas atrás eu chego na portaria da UF e aí eu falo, a chave da 403, por favor. O porteiro olha para mim. Você é professor? Eu falei, sou. Aí ele falou, você é professor com cara de aluno. Mas, enfim, consegui a chave depois de um mesmo com a barba, né? Tô achando que essa história é ficção. Mas, enfim, eu tenho 35, faço 36 em breve. Boa. Eu ia dizer no máximo 35. Então tá bom, tá respondido aí. Valeu, obrigadão, Vanderlei. Gostei demais da aula. Obrigada a todo mundo, gente. Valeu. Beijos. Tchau, boa noite. Tchau. Conheça a Rede Conecta. Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de